1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmão, hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós temos falado muito do arrebatamento, mas eu creio que muitos aqui ainda não sabem que evento é esse, que acontecimento é esse. Embora nós já pregamos várias vezes, tanto na rádio como pessoalmente, mas sempre tem chegado pessoas novas na igreja, e é importante que a igreja se desperte para esse evento. Porque Jesus, irmão, em João capítulo 14, quando Jesus se despedia dos seus discípulos, Jesus fez a eles uma promessa. Ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar eu voltarei outra vez, para buscar vocês, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Então Jesus partiu deixando uma promessa, e a promessa que ele deixou para nós é que ele voltaria, e que ele voltaria para nos buscar. Nós sabemos que o povo judeu, há centenas ou milhares de anos atrás, receberam a promessa de um Messias, de um homem que viria para resgatar o povo de Deus, para trazer paz, para trazer bênção de Deus, e o próprio Deus, ele seria chamado de Emanuel, porque o próprio Deus estaria ali. E o povo judeu esperou o cumprimento dessa promessa durante centenas, milhares de anos, até que um dia ela se cumpriu. De repente o povo judeu está ali, uma virgem em Nazaré chamada Maria, recebe a visitação de um anjo chamado Gabriel, e ali Maria, o Espírito de Deus vem sobre aquela mulher, e aquela mulher ela concebe do Espírito Santo, nasce aquela pessoa, aquele ente, aquele ser, o qual seria chamado de o Filho de Deus, e ele nasce ali, e deram a ele o nome de Jesus, o anjo disse que o nome dele tinha que ser ele, e lá está o Messias, depois de tantos anos de espera, o cumprimento da promessa de Deus. O Messias, o Filho de Deus, está ali, Jesus. Ele vive 33 anos, de acordo com a teologia comum. No seu 33º ano de vida, ele é sequestrado à noite pelos judeus, levado para ser julgado de uma forma dolosa, de uma forma injusta, e no dia seguinte ele já é julgado pelos romanos, ele é entregue pelos judeus à mão dos romanos. Na mão dos romanos ele é decretado ali a morte por crucificação, que era muito comum naquela época, e ali ele é crucificado, é morto, e ali os judeus estão vendo o seu Messias sendo morto. Só que ao terceiro dia ele ressuscita, como ele havia prometido, e como as escrituras dizem. E quando ele ressuscita, ele passa ainda 40 dias aqui na terra, dando testemunho aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E depois, em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que ele sobe ao céu, esconde-se atrás de uma nuvem, mas aparece dois varões vestidos de brancos, dois anjos ali, dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para esse Jesus que em cima foi recebido ao céu? Do mesmo jeito que vocês o viram subir, da mesma forma ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Então, irmão, na palavra de Deus há essa promessa. A primeira promessa foi cumprida: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado de Emanuel. O povo esperou muito tempo, mas cumpriu. Agora um detalhe, um problema, que quando essa promessa se cumpriu, muitos que estavam ali vendo a promessa cumprida diante deles, não acreditaram, não creram, ficaram duvidosos, não aceitaram, não receberam. Jesus estava ali diante deles, e o povo esperou a vida inteira por esse momento, e lá está Jesus, e eles não creem, eles não aceitam, eles não recebem. Até Jesus fala, né? Vocês creem que nas escrituras tem a vida eterna, e são elas que testificam de mim, contudo vocês não querem crer em mim, ouvir a mim, para ter essa vida eterna, que as escrituras tanto testificam a meu respeito. Então Jesus veio, o povo estava lá incrédulo, e eu quero aqui, irmão, essa noite dizer para você isso, que ele fez a promessa que ele voltaria uma segunda vez. E essa promessa que ele fez, que ele voltaria uma segunda vez,
A única passagem do Novo Testamento que diz a forma como ele vai tirar a igreja. Essa passagem nós lemos aqui agora, da forma do arrebatamento. Mas antes de falar sobre a forma como ele vai tirar a igreja, nós olhamos aqui para o contexto que o apóstolo Paulo vem escrevendo para os Tessalonicenses. E o apóstolo Paulo está vendo muitos Tessalonicenses, crentes de Tessalônica, desanimados, ali sem ânimo, sem vontade de ir para a igreja, sem vontade mais de servir a Deus, sem vontade mais de andar no caminho. Aqui já é o ano 50 a 55 da era cristã, o ano 50 ou 55 depois de Cristo. Muitos anos se passaram, já faz 22 anos que os apóstolos estão pregando a vinda de Cristo e nada de Jesus voltar. E as perseguições são terríveis, são grandes, inclusive em Tessalônica, que é uma cidade lá, inclusive em Tessalônica a perseguição é muito grande. Paulo, só para você ter ideia, a perseguição era tão brutal que para não morrer ali, Paulo teve que fugir. Só pôde passar 3 meses naquela cidade. Então, meu irmão, essa cidade ficava na Grécia. E então, está havendo uma perseguição. 22 anos que estão pregando, Jesus vai voltar, e nada de Jesus voltar. Perseguições, cristãos sendo mortos, cristãos sendo assassinados, pessoas tendo que fugir de um lado para o outro sem poder ter residência fixa, porque a perseguição está instalada em todo o Império Romano. E ali, meus irmãos, nesse momento, alguns irmãos estão enfraquecendo, alguns irmãos estão diminuindo a sua fé, perdendo a fé, perdendo a esperança. O diabo está começando a colocar na mente dele: será que Jesus vai vir mesmo? Será que não vai vir? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que não vai voltar? E o povo está ali, meu irmão, agora com a mente cheia de dúvidas, cheia de questionamento, porque a promessa não se cumpriu. E Paulo olha e vê o desânimo daquela igreja, alguns irmãos ali entristecidos, embora Paulo dá testemunho de que aquela igreja está vivendo uma fé extraordinária. Mas Paulo também, pelo que o versículo diz, capítulo 1, Paulo elogia muito a igreja de Tessalônica. Mas aqui no capítulo 4, Paulo fala de alguns irmãos que estão entristecidos e ficando desanimados e fraquejando na caminhada. Então, ou seja, no meio daquela igreja tão viva, tão abençoada, tão fervorosa, no meio daquele povo que servia tanto a Deus com alegria, haviam irmãos ali se entristecendo por causa das perseguições e desanimando na caminhada com Deus. E eu tenho certeza, irmão, que isso não é diferente conosco aqui essa noite. Que embora nós aqui, irmãos, temos tido a fé no verdadeiro evangelho, estamos firmados na verdadeira doutrina, estamos felizes, como disse o nosso irmão Gilmar na direção do culto, por termos conhecido essa verdade. Pessoas do Brasil inteiro estão ouvindo essa palavra, estão sendo tocadas, estão sendo impactadas. E Deus está fazendo um reboliço, Deus está fazendo um mover, separando o seu povo. É como se Deus estivesse cumprindo agora Mateus capítulo 24, enviou os seus anjos para separar os seus escolhidos, até que venha a hora do arrebatamento. Mas o que nós podemos perceber nessa hora, irmão, é que mesmo no meio da alegria de conhecer essa verdade, existem alguns de nós que estão tristes e desanimados. Existem alguns de nós que, por causa das lutas, das adversidades, das tentações, talvez os jovens que buscam viver santidade, jovens que buscam ser separados, mas estão agora nesse momento sendo tentados pelo namoro, sendo tentados pelo sexo, sendo tentados pelo sexo oposto, sendo tentados por muitas coisas do mundo. Ou talvez tenham homens casados que estão sendo fiéis às suas esposas apenas porque temem a Deus, mas se não fosse isso já teriam traído ela. Mas nesse momento talvez estão enfraquecidos, estão desanimados, estão aí pensando um monte de coisa. E o diabo está andando no meio da seara de Deus, está jogando seta na mente da igreja, na mente dos irmãos, colocando dúvidas sobre a vinda de Cristo, colocando questionamentos sobre o cumprimento dessa promessa. E o diabo está tentando fazer muitos de nós aqui desanimar. O diabo está tentando fazer muitos de nós, irmão, retroceder, baixar a cabeça e se entregar de lá ao pecado, perder o temor a Deus e se entregar logo de uma vez aos prazeres. Talvez crentes que me ouvem aqui essa noite, aos olhos da igreja talvez continuem sendo fiéis, mas aos olhos de Deus, escondido em algum lugar, talvez aquela fidelidade não está mais no teu coração. Talvez aquele fervor, aquela alegria e aquele desejo de servir a Deus não está mais vivo dentro de você. Talvez aquela vida de santidade não está mais ali presente na sua vida.
Você talvez escondido, às ocultas, está se entregando aos prazeres, aos desejos, ao mundo, à carnalidade. Eu quero lhe dizer, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, não se entregue aos prazeres da carne, não se entregue aos desejos do mundo. A promessa que Ele fez vai se cumprir, sim, meu irmão. Já passaram 2000 anos, e se passar mais 1000, nós vamos esperar, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Se Ele vier hoje, glória a Deus, porque seremos tirados daqui e levados para estar com Ele na glória. Mas se tivermos que esperar mais uma semana, tivermos que esperar mais um mês, mais um ano, mais 10 anos, ou mesmo até a morte, como os apóstolos esperaram, meu irmão, nós vamos esperar em nome de Jesus. Eu fico imaginando às vezes a morte do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, os dois apóstolos que mais falaram sobre a vida de Cristo, que mais anunciaram o reino de Deus, a vinda do Senhor, pelo menos que está escrito. E fica imaginando, aqueles homens pregaram durante 20, 30 anos. Paulo e Pedro, se você não sabe, morreram um no ano 64 e outro no ano 65, pelas mãos do imperador, se eu não me engano agora, Nero. Ano 64, ano 65, 30 anos depois da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Aqueles homens passaram 30 anos pregando o Evangelho. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e nada de Jesus voltar. E agora aqueles homens estão presos. Pedro está preso em Roma, Paulo está preso em Roma. Paulo é levado pelas mãos do carrasco para ser decapitado com um machado, porque era cidadão romano, tinha o direito de morrer dessa maneira. Mas como Pedro não era cidadão romano, teve que morrer da forma mais brusca, mais absurda que havia naquela época, crucificado. E eu imagino, meu irmão, o apóstolo Paulo saindo da sua cela pelas mãos do carrasco, enquanto Paulo caminhava por saindo daquela cela fria e escura e caminhando por aquele corredor, sabendo que lá fora esperava um carrasco com um machado na mão. Imagina o percurso daquele homem da cela até chegar lá fora, meu irmão. Imagino que Paulo ia caminhando ali, ia dizendo: sim, eu anunciei a volta de Cristo, eu anunciei a vinda do Senhor. Ele não voltou, mas eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vou ser morto, vou ser assassinado, mas Deus me dará uma ressurreição gloriosa e uma coroa de glória no dia que Ele vier nas nuvens. Paulo morreu, meu irmão, mas dizendo: eu vou morrer, mas sei que Ele vai ressuscitar a minha vida, vai me ressuscitar. Eu vou morrer, mas Ele vai me ressuscitar. Paulo caminhou assim para as mãos do seu algoz. Paulo caminhou assim para as mãos do seu carrasco, que ali, sim, de um único golpe decepou a cabeça daquele profeta de Deus. E aquele homem não desanimou. Aqueles homens não perderam a fé. Olha para a história de Paulo e vê o que aquele homem passou. Depois olhe 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 11 e veja o que ele diz que ele passou: frio, fome, nudez, necessidade de roupa, de alimento, perseguições, açoites, apedrejado, naufrágio, preso, chicoteado, apanhou de vara pelo Evangelho. E nada fazia aqueles homens parar, nada fazia aqueles homens desanimar, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo chega a declarar em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo chega a declarar: eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando estiver passando luta, necessidade, privações e adversidade, eu vou estar alegre, porque quando eu estou fraco é que o poder de Deus opera em mim. Nada parava aqueles homens. Do mesmo jeito, irmão, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar agora. Nós já caminhamos tão bem até aqui. Você já tem 1 ano de estrada, já tem 2 anos de estrada, já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de estrada. Não pare agora, meu irmão. Haverá recompensa para o seu trabalho, haverá recompensa para o teu esforço, para a tua dedicação. Nós não podemos olhar atrás. Jesus diz: quem bota a mão no arado, não olhe para trás, olhe sempre adiante, olhe sempre para frente. Mas nesses dias, meu irmão, o diabo tem tentado muitos irmãos. Talvez você andou fazendo coisa que não costuma fazer, talvez você andou clicando em coisa que não costuma clicar, talvez você andou olhando coisa que não costuma olhar, ou falando coisa que não costuma falar. Mas Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer redimir a tua alma. Ele sabe que você pecou e quer te oferecer o perdão, para que você se prepare para este grande evento. Se prepare para a vinda do Senhor. Alguns estão fracos,
A vida de oração estacionou. A leitura bíblica diária já não existe mais. O desânimo é um só. Quando chega dia de culto é um pesadelo. Meu Deus, eu vou ter que ir para o culto de novo hoje. Vai tomar banho naquela tristeza, vai vestir a roupa naquela tristeza. Alguns vêm praticamente arrastados, porque a mulher arrasta, ou porque o marido arrasta, ou porque os pais arrastam, ou porque os filhos arrastam. Mas o desânimo é terrível. Nós vimos isso aqui, irmão, na igreja de Tessalônica. Mas Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles não sejam ignorantes a respeito dos irmãos que estão mortos. Talvez os crentes de Tessalônica estão dizendo: sim, olha, o irmão morreu, olha, o irmão fulano morreu também, olha, foi assassinado por causa de Cristo, foi assassinado por causa do Evangelho, e eles estão desanimados. E Paulo diz: não sejam ignorantes a respeito desses irmãos que dormem. Sim, por quê, Paulo? Aliás, e não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Paulo está consolando aquela igreja. Paulo está dizendo: irmãos, os irmãos morreram, é verdade, foram assassinados, é verdade, mas não se entristeça como aqueles, nem sejam ignorantes como aquelas pessoas que não têm esperança, morreu, acabou. Não. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, assim também aqueles que morreram sendo crentes, quando Cristo vier, Ele diz: essas pessoas virão com Cristo para ressuscitar. Não virão com Cristo nas nuvens, entenda. Eles virão com Cristo no sentido que quando Cristo vier nas nuvens, vai acontecer o que ele diz aqui no verso 15. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é isso? Paulo está dizendo: olha, os irmãos morreram, é verdade, cristãos verdadeiros morreram, mas nós que estivermos vivos quando Cristo voltar, nós não vamos subir na frente deles. É isso que Paulo está falando. Nós não vamos subir na frente deles porque estamos vivos. Aí Paulo vai explicar aqui no verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem? Com os mortos que ressuscitaram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Oh glória! O que Paulo está dizendo? Irmão, não fique triste. Nosso irmão morrer é verdade, mas Cristo virá nas nuvens, e todo olho verá. E ele está dizendo aqui: ele vai vir com alarido, com voz de arcanjo, com muito barulho, e com a trombeta de Deus. Aí quando Cristo estiver lá nas nuvens para vir buscar o seu povo, os nossos irmãos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e logo em seguida nós que estamos vivos, junto com eles, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Paulo está explicando a forma como vai acontecer. Paulo está dizendo para aquela igreja o que vai acontecer com os irmãos que morreram, e está dizendo o que vai acontecer com os crentes que estiverem vivos. Serão tirados daqui mediante o arrebatamento da igreja, que será no momento exato da vinda de Cristo, quando Ele vem nas nuvens. Eu quero que vocês entendam isso. Apesar de repetir 10 vezes, eu vou repetir. Quando Ele vem nas nuvens, a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, o Pai sabe. Aí o Pai vai dar ordem, chegou o dia e chegou a hora. Aí Jesus se levanta do trono, vem, sai lá da glória onde Ele está e vem até os ares celestes, até as nuvens. E a Bíblia diz que Ele vem numa nuvem, com anjos, arcanjos, com muitos anjos, com barulho, trombeta, sim, com música, louvores, com gritos de guerra, não sei. Os anjos vêm fazendo muito barulho, chamando a atenção do mundo inteiro. Todo mundo para olhar que evento é esse. E a igreja está ali, e os mortos começam a ressuscitar. E de repente, meu irmão, algo extraordinário acontece. A trombeta soa, terremotos, escuridão, e os pontos de luzes começam a subir ao céu. É você subindo, sou eu subindo, a igreja subindo. Imagina aí, você está sentado aí, cheio de problema, dificuldade, luta, de repente dá hora, aí você começa a subir.
E aí você diz, você vai encontrar Ele nas nuvens, nos ares, para estar sempre com o Senhor. Aí de repente, ao invés de estar vendo a cara feia do pastor Jardel, você vai ver o nosso rei glorioso, vai estar diante dele, prostrado já. Vamos chegar lá, meu irmão, já de joelho, já na presença dele, e ele vindo, meu irmão, imagina a beleza dele vindo ali ao nosso encontro, meu irmão, cheio de glória, cheio de luz, cheio de resplendor, e nós ali maravilhados. Senhor, nós ouvimos tanto falar de ti, nós ouvimos tanto falar a tua palavra, tanto falar do teu nome, agora podemos te ver, Senhor, podemos olhar a tua face, se te contemplar, estaremos lá com o Senhor, irmão, para sempre. O texto diz que será para sempre, longe de problemas, de luta, doença, tribulação, dificuldade, necessidade, desejos imundos da carne, longe de tentação e de tudo, com Ele para sempre. Será assim, irmão, o arrebatamento da igreja será o evento mais aguardado desde que Jesus partiu pela igreja, é o arrebatamento. A palavra arrebatamento significa, na verdade, raptos, que quer dizer tirados repentinamente, com força, mas repentinamente não de uma forma iminente, opa, pode ser agora, não. Quando ele diz repentinamente, é quando Cristo estiver nas nuvens, num dado momento, num abrir e fechar de olho, ele dá ordem, e num abrir e fechar de olho, a igreja sobe na velocidade de um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente, como ele diz em Mateus 24, e como ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51, que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olho, mediante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Será assim, será desta maneira. Então, amada, não podemos perder nossa esperança. Nós não estamos na igreja na esperança das coisas melhorar. Eu vou para a igreja, eu vou para a igreja porque final de ano a gente tem aquele sentimento de ir para a igreja, eu vou para a igreja. Isso não vai mudar nada na sua vida. Eu vou para a igreja para ver se as coisas melhoram. Não vai melhorar nada. Eu vou para a igreja para ver se eu recebo uma vitória, para ver se eu recebo uma bênção. Isso, irmão, que a igreja não é lugar disso. Não é para isso que Cristo morreu, meu irmão. As bênçãos que Ele quer te dar é muito além do que qualquer coisa nessa terra. Coloca isso no teu coração de uma vez por todas, meu irmão. O que Ele quer te dar é muito maior do que os teus olhos já viram. Embora o Apocalipse descreva, o livro da Revelação descreva, em Apocalipse capítulo 21, descreva como é a santa cidade de Jerusalém, ruas de ouro, meu irmão, portões de pérola, cidade quadrangular, 2.200 km de altura, 2.200 km de largura, 2.200 km de comprimento, algo extraordinário, um anjo em cada porta, 12 portas, o trono de Deus, uma praça, a árvore da vida, um rio cristalino, glorioso, maravilhoso, mas a nossa mente não consegue imaginar a beleza da glória que tudo isso é. E tudo isso é seu. Tudo isso é teu, meu irmão. Você quer aí? Você quer? Tudo isso é seu. De graça. Mas você precisa ter paciência. O apóstolo Paulo disse: um pouquinho mais de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Vive pela fé. E ele não pode retroceder, porque se ele retroceder, Deus diz: eu perco o prazer na vida dele. Não retroceda, meu irmão. Não pare. Não se entregue ao mundo. Firme seus passos. Pastor, que você não sabe a luta que eu estou passando, meu irmão. Sim, meu irmão, eu não sei, é verdade. Mas Deus sabe, pode ter certeza. Ele está contigo nessa batalha. Você não está só. Ele está lá contigo. Jesus passou momentos piores que qualquer um de nós aqui já vamos passar. E Jesus disse: todos vocês essa noite vão me deixar só, mas o Pai está comigo. Ele parecia estar só ali, mas não, o Pai estava lá com ele. Do mesmo jeito, há momentos parece que a gente está sozinho. O pastor não está se importando comigo, os irmãos não estão se importando comigo, os obreiros não estão se importando comigo, minhas famílias não estão se importando comigo, mas Deus está contigo aí do teu lado. Cada lágrima derramada, Ele está vendo e está colhendo, meu irmão. Cada súplica, cada oração, cada clamor,
cada balbuciar das suas palavras, meu Deus, me ajude. Parece que ele não está vendo, parece que ele está calado, parece que Deus não existe, parece que ele desapareceu, mas ele está vivo e está lá contemplando, e está contigo, não tenha dúvida disso. Você que é servo de Deus de verdade, você que é eleito, que é escolhido, que é selado com o Espírito Santo, Ele está assim com você. Então não podemos parar. A tentação não é maior do que nossas forças, irmão. Se o pecado foi num clique, é só não clicar mais. Você tem força para isso. Se o pecado foi no olhar, é só não olhar mais. Você tem força para isso. Força em Deus para isso. Se o pecado foi numa palavra, foi num gesto, foi numa atitude, foi num escorrego, num ato inconveniente, sim, caiu, escorregou, mas você tem força para não fazer mais. Força em Deus para não cometer mais. Você tem força em Deus para não cometer mais. Não é o fim da caminhada. Não vá pensar, não, já pequei mesmo, agora eu vou me entregar para o mundo. Não, isso é o diabo que está colocando na tua mente. Não é o fim da caminhada. Homens de Deus escorregam também. Homens de Deus cometem deslizes também. Você viu o apóstolo Pedro? Estava lá vivendo duas faces. Quando estava sozinho, mais Paulo e os gentios não judeus, comia de tudo, sentava com eles e comia com eles. Quando chegou os crentes lá da Judeia, Pedro se afastou deles, não comia mais tudo, não se envolvia mais com os crentes, e Paulo repreendeu ele. Homem de Deus falha. Davi escorregou, mas levantou. Homem de Deus falharam, escorregaram, meu irmão, mas não é obrigado a ficar prostrado aí no chão. Não é obrigado a você se entregar a isso. Deus tem plano na nossa vida. Jesus morreu pelo um povo eleito. Ele não vai vir enquanto o último eleito não entrar no meio de nós. Jesus comprou para ele um povo que ele constituiu como nação santa, sacerdócio real. Sacerdócio real por quê? Porque vão ser sacerdotes para servir a própria realeza, o próprio Deus. E isso é tão profundo e tão glorioso que em Apocalipse capítulo 22, versículo 4 ele diz: e os seus servos o servirão e verão sua face, o seu rosto. Então, meu irmão, essa é a promessa, o arrebatamento da igreja. Faz 2000 anos que Jesus prometeu isso. Imagino que no tempo da perseguição de Hitler, quando ele matava judeus, cristãos e muitos outros povos, eu tenho certeza que os crentes daquela época, Auricélio, deduziram: o anticristo está na terra. Eu tenho absoluta certeza disso. E aqueles irmãos acreditavam piamente que chegou o tempo do arrebatamento. Mas não. Passaram-se os séculos, né? Veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e eu tenho certeza que os cristãos lhe diziam: agora chegou o tempo da vinda de Jesus. A guerra, a grande guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, chegou a hora do arrebatamento, e não chegou. E Deus esperou mais um tempo. E esperou por quê? Para que o último eleito entre. E nós somos esse povo. Nós somos esses eleitos, esses escolhidos. Você é dele. Você que tem um espírito, você que conhece a verdade, você que tem um entendimento da verdade, você é um escolhido, um eleito de Deus. É por você que Deus, é por causa de você que Deus não veio buscar a igreja dele ainda. Foi por causa de você que Deus não veio arrebatar a igreja dele ainda, porque falta ainda eleitos entrar no meio do seu povo. Por que Deus não veio no primeiro século? Porque o número dos eleitos não se cumpriu. Por que Deus não veio no segundo século, terceiro, no século XVI, quando Martinho Lutero trouxe ali a reforma? Porque o número dos escolhidos ainda não se completou. Mas na hora que se completar, meu filho, na hora que se completar, então ele virá imediatamente nos buscar. Agora nós não sabemos que hora será essa, não sabemos que ano será esse, que dia será esse. Nós só temos que ter o entendimento de uma coisa: eu tenho que estar preparado. Só isso, coloque isso no teu coração. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu tenho que estar preparado hoje. Eu tenho que estar preparado agora. Eu não sei o tempo em que Cristo virá nas nuvens, que todo olho verá, e que Ele vai dar ordem para que a sua igreja seja arrebatada. Eu não sei, eu não faço ideia, mas uma coisa eu tenho certeza: eu tenho que estar preparado. Nós temos que nos preparar.
E essa preparação, irmão, ela exige algumas coisas de nós, principalmente obediência, santidade, separação do mundo. Separa do mundo, seja diferente do mundo, seja luz para essa terra, seja sal para esse mundo, que a glória de Deus reflita na tua vida e todos possam ver Deus em você. O apóstolo continua dizendo que no verso de número 18, que com essas palavras a igreja seria edificada, seria consolada. Os irmãos estão tristes, mas fale isso para eles, que Jesus vai vir nas nuvens e vai dar ordem, e os que morreram vão ressuscitar, nós que tivermos vivos vamos subir. Outro questionamento que as pessoas têm a respeito do arrebatamento: pastor, vamos ter tem todo mundo que morrer para poder ressuscitar com o corpo glorificado? Porque quem já morreu e virou pó, sim, nós sabemos que o corpo dele vai ser transformado, mas e o nosso? O apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, que nem todos precisamos morrer. Não há necessidade de nós morrermos para ter um corpo glorificado. Há necessidade sim, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51, do corpo ser transformado, porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Com esse corpo aqui nós não poderemos entrar lá, só poderemos entrar com o corpo transformado. Mas esse corpo transformado Deus dará tanto aos mortos que vão ressuscitar, como a nós que estivermos vivos. E no momento que a gente for, não nós aqui vivos nessa terra, no momento que nós começarmos a subir, então nosso corpo será transformado. Nós já vamos chegar lá com o corpo transformado. E que corpo transformado é esse, pastor? 1 Coríntios capítulo 15, o inteiro é só falando sobre isso. Eu não vou pregar detalhadamente sobre isso, que nós vamos tirar outra pregação para explicar bem isso. Mas o corpo glorificado é um corpo que não envelhece, que não adoece, que não sente dores, não se cansa. É um corpo cuja morte não tem mais poder sobre ele. É um corpo o qual o Senhor Deus vai dar aos seus escolhidos, e com esse corpo nós vamos viver toda a eternidade com ele. Então nós precisamos, irmãos, estar preparados para esse momento. No capítulo 5, no verso 1, o apóstolo Paulo diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, sem avisar, virá como ladrão de noite. Quando menos esperar, lá está ele nas nuvens. Pronto, chegou o dia. Jesus não vai avisar: ei pessoal, daqui meia hora eu estou chegando aí, se prepara. Ei pessoal, daqui 2 horas eu chego aí. Jesus não vai avisar isso. Vai vir como um ladrão de noite. De repente nós vamos simplesmente dar conta, ele já está lá nas nuvens. E ele continua dizendo no verso 3: pois que quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Que tempo é esse? Aqui ele dá uma pista para o arrebatamento. Quando disser que há paz e segurança, então virá repentina destruição. Ele está falando o tempo do arrebatamento, o momento em que Cristo vai vir nas nuvens para arrebatar a igreja, é um tempo de destruição para o mundo. Mas vai ser um tempo em que o mundo vai estar em paz, a paz e segurança, não para a igreja, porque a igreja vai estar sendo perseguida e odiada. Porque quem vai estar reinando aqui, de acordo com Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 14 e algumas passagens de Daniel, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11, 12, o anticristo vai estar reinando junto com o falso profeta. O mundo de fato vai estar, entre aspas, vivendo uma paz. É o paraíso que todo mundo sempre sonhou. Crise financeira não existe mais, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é próximo, não existe mais nada disso, dificuldades financeiras. Não tem mais assalto, violência, guerra, cadê guerra? Todo dia você liga, mataram um monte lá na Síria, mataram mais um bocado lá no Oriente Médio, judeu e palestino estão se matando. Isso não vai mais notícia disso. Tempo de paz e segurança. Então quando o povo estiver vivendo paz e segurança, mas a igreja está sendo perseguida nesse tempo. Mas enquanto eles estão vivendo o tempo de paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Esse será o tempo. Então ele diz no verso: e vai vir a destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Vai vir a destruição, as 7 taças da ira de Deus,
Apocalipse capítulo 15 e Apocalipse capítulo 16 sendo derramado sobre a terra. A igreja é raptada, paz e segurança, todo mundo em paz e segurança, a igreja sendo perseguida, aí Cristo vem, arrebata a igreja e derrama as 7 taças da ira. E vem uma destruição terrível sobre a terra. Essa destruição é tão medonha, irmão, ao ponto. A Bíblia diz lá que os homens vão ficar com a ferida do alto da cabeça até a planta do pé. Apocalipse capítulo 16. A Bíblia diz que todos os animais no mar vão morrer, todos sem exceção. As águas potáveis vão transformar-se em sangue. Sim, o sol vai se aquecer tantas vezes que vai queimar as pessoas com calor, e as pessoas vão blasfemar de Deus de tanto calor. E lá diz também que vai haver um grande terremoto, que nunca houve na terra, e esse terremoto é tão grande, de acordo com Apocalipse capítulo 16, que todas as cidades do mundo vão desmoronar, todas as construções e prédios vão desmoronar, até ilhas vão desaparecer, montes que a gente conhece, esses montes aí, Aratuba, Pacatuba, Maranguape, todo monte e serra vai derreter, como se coloca manteiga no fogo, tão grande vai ser esse terremoto. Está escrito isso, quando Cristo tirar a igreja, e vai haver uma chuva de saraiva, pedras do peso de 40 quilos, caindo sobre os homens, tão grande, e o mundo vai ficar, não parcialmente, totalmente destruído, e as pessoas que restarem aqui, porque Cristo vai estabelecer o milênio literalmente com a sua igreja, não simbolicamente como alguns acham, nem virtualmente, mas literalmente, Cristo com a igreja reinando 1000 anos, Satanás preso, as pessoas que restaram vivas que estão na terra, vão reconstruir o mundo, parece até cena de filme, elas vão começar a reconstruir as construções, tudo, a tecnologia está aqui na mente do homem, isso aí eles fazem tudo rapidinho novamente, e vão reconstruir tudo, para tocarem suas vidas para frente, durante 1000 anos, e Cristo lá reinando com a igreja, conosco, reinando com Cristo. Quando se passar os 1000 anos, Satanás é solto da prisão, a qual ele foi preso e selado e acorrentado, sairá para enganar as nações, vai enganar as nações de novo, como ele está fazendo hoje, e as nações vão se reunir e marchar em direção ao acampamento dos santos. Nós não sabemos onde será o acampamento, aonde Cristo estará reinando com a igreja, mas será no lugar aonde eles se acharão capazes de ir ao encontro do acampamento de Deus com a sua igreja. Só que diz lá que fogo vai descer do céu e vai matar todos eles naquela hora, e Satanás vai ser definitivamente lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. Aí Cristo virá no julgamento trono branco, para reunir todas as nações e julgar a todos nesse tempo. Então será desta maneira, quando as pessoas achar que está tudo em paz, virá esse caos, essa destruição. Mas no verso 4 ele continua dando aqui uns conselhos para nós. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos apanhe de surpresa. O que ele está dizendo? Irmãos, não andem em trevas, vocês são luz e vocês não estão em trevas, para aquele dia não pegar vocês de surpresa, porque vocês conhecem a verdade, o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Andem na luz, para que aquele dia não apanhe vocês de surpresa. Não andem na trevas, para que aquele dia não apanhe vocês de surpresa, porque quem foi apanhado de surpresa naquele dia, não poderá se salvar. Não poderá se salvar. E mesmo depois de Cristo arrebatar a sua igreja, não pense que vai haver chance para quem ficar, porque não haverá. E ele diz no verso 4, mas irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui está falando da noite, das trevas, do pecado, da depravação, da perdição. Nós não somos mais disso. Então nós não vamos andar fazendo essas coisas, mesmo que oculto. Porque o grande problema é o seguinte, irmão. De repente, um pastor desviado, eu vi o pastor bebendo cachaça. Eu vi um irmão que era da igreja obreira, está ali no bar ali, dançando forró e bebendo cachaça. Isso a gente vê direto. Mas e aqueles que estão em trevas sem ninguém saber? Pastores que estão no púlpito, mas estão em trevas, no pecado, na prostituição, viciado em alguma coisa, sei lá o que mais, que ninguém sabe. Obreiros que estão em trevas sem ninguém saber. Irmãos que aí parecem serem santos, parecem ser homens e mulheres de Deus, mas que estão em trevas sem ninguém saber disso. Esse é o grande problema. Mas ainda bem que Deus, pela sua misericórdia, sabe disso e nos alerta essa noite, em nome de Jesus. Então ele diz no verso 6, o conselho que ele dá:
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então não vamos dormir como o mundo está dormindo. O mundo está dormindo um sono profundo espiritual. Eles estão tão entregues aos prazeres, aos deleites, às orgias, que isso significa que eles estão dormindo em relação a Deus, em relação à palavra de Deus e às coisas de Deus. E o conselho que ele dá para nós é que nós não durmamos como o mundo está dormindo, mas que nós vigiemos e sejamos sóbrios, estejamos atentos, alertas, sóbrios, vigilantes em oração, vigilantes, atentos, olhando nossa volta. O pecado está repreendido em nome de Jesus, ou a tentação está repreendida, estou vigiando, está repreendido em nome de Jesus. Opa, bem ali, ali tem uma tentação, está repreendido em nome do Senhor. Vai vigiando, desviando, vigiando e sendo sóbrio, não se embriagando com o mundo. Verso 7, porque os que dormem, dormem de noite. Estão dormindo porque estão dormindo de noite, por quê? Porque esse mundo é um mundo de trevas, e o povo que está dormindo é porque é o povo das trevas, é o povo da noite. E o mundo, embora de dia com sol claro, mas continua de noite, continua em trevas. Ele fala isso sobre o pecado está dominando o mundo de dia e de noite. Isso representa noite, trevas. E os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia quer dizer o quê? Da luz, né? De Deus. Não está se referindo à luz do sol, mas do dia quer dizer que um povo que não anda em pecado, um povo que se desvia do pecado, um povo que obedece a Deus. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Olha o conselho que ele dá. Irmão, vamos ser sóbrios, nós somos do dia, irmão. Você não é das trevas, você não é da noite, você é do dia. Então seja sóbrio e se revista da couraça da fé. Ou seja, creia, acredite, creia, mesmo sem estar vendo, mesmo nas piores turbulências, mas creia, tenha certeza das promessas dele. E se vestir também da couraça do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, para ser condenados, mas Deus nos destinou para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É conselho que ele está dando. Falou do arrebatamento, falou que ele vai vir, que essa é a promessa gloriosa, que nós temos que esperar, mas que nós temos que estar pronto, nós temos que estar aguardando, que nós temos que despertar em nós de novo, irmão, esse sentimento. Eu tenho que andar em vigilância, Cristo vai voltar. Eu tenho que andar no temor de Deus, Cristo vai voltar. Arrebatamento vai acontecer. Se eu não estiver preparado, eu não vou subir. E se eu não subir, não vai ter chance mais para quem ficar. Eu tenho que estar pronto, tenho que estar preparado. Tenho que colocar na minha cabeça a esperança da salvação, como ele fala aqui. Me revestir da couraça da fé e do amor. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós fosse ser condenados, nós ia de fato andar no mundo. Mas Deus não nos destinou para a condenação, Deus nos destinou para a salvação. Então por isso nós temos que andar na santidade, por isso nós temos que andar na obediência. É isso que ele está falando. Se eu tivesse sido destinado por Deus a ser condenado, então a minha vida de fato era nas trevas. Mas como Deus me destinou para a aquisição da salvação por meio de Jesus Cristo, então a minha vida deve ser na luz, na santidade, na obediência. E no verso 10, ele fala aqui que Deus nos destinou para a aquisição da salvação por meio de Jesus Cristo, e esse Jesus que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Então o que ele está falando? Ele está falando para nós, irmãos, que nós recebemos de Deus a graça da salvação. Então nós devemos estar vigilantes, sim, porque estamos em Cristo, mas que nós devemos também estar exortando uns aos outros. E o que é exortar um ao outro? É lembrar o irmão, não desvia, irmão, não te afaste, irmão, você está perdendo o culto, irmão, você está enfraquecendo, irmão, você não está orando, irmão, você não está lendo Bíblia, irmão, você não está mais santificando do jeito que você estava antes. Exortar um ao outro, está alertando, lembrando, exortando, para o irmão ter cuidado, para o irmão ficar atento. E nós temos que entender, escute bem, e nós temos que ter a humildade, que quando alguém vier nos exortar, temos que ter a humildade de receber, sabendo que é para o nosso bem. Porque se nós nos endurecermos quando formos exortados, irmão, nós vamos desviar e vamos ser condenados. Então se alguém chega e diz, ou
Auricélio, meu filho, você está perdendo muito culto. Auricélio, você está orando mais como você orava, não. Você não está tendo mais aquele fervor como você estava, não. Ele tem que receber aquela exortação de Deus para ele poder ser mais firme. Rapaz, realmente, Deus está me alertando aqui. Realmente eu estou meio fraco mesmo. Mas Deus me alertou. Eu vou dar a volta por cima. Mas se o Auricélio for orgulhoso, pai, se incomode com a minha vida, não. Se incomode com a minha vida, não. Deixa eu ver a minha vida, deixa eu ver a minha vida. Muita gente faz isso. Não sabe que é para o nosso bem. E ele diz aqui, irmão, um conselho que ele dá para nós agora. O que eu estou fazendo aqui essa noite? Eu estou aqui essa noite exortando vocês para o nosso bem. O jeito que ele está mandando. Estou exortando vocês. Agora o que é que acontece? Agora vocês precisam se exortar uns aos outros. Claro, com sabedoria, com amor, com mansidão, compreendendo a fraqueza do irmão e tentando ajudar ele a se levantar. Mas temos que exortar uns aos outros. Nós fazendo isso em conjunto, assim a gente vai conseguir, irmão, ajudar os irmãos que estão fracos a permanecerem em pé, ajudar os irmãos que caíram a se levantar. Claro, nem todos a gente vai conseguir, mas alguns a gente consegue. Então ele diz, irmão, exortem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, como vocês já estão fazendo. Então entenda isso, igreja. O arrebatamento é uma profecia. Ele não é uma invenção, ele não é uma suposição, ele não é uma filosofia, nem uma conjectura. O arrebatamento é um fato, ele é uma promessa. Do jeito que Deus prometeu aos judeus, eu vou enviar o Messias, e cumpriu. O Senhor prometeu para nós, para a igreja, que Jesus viria nas nuvens para nos resgatar. E essa promessa vai se cumprir. Essa promessa vai se cumprir. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar prontos. Você está fraco? Peça a Deus para lhe dar força. Não é parando que as coisas vão melhorar. Não é desistindo que as coisas vão se resolver. Não. Teve muita gente, irmão, triste por causa da pregação do segundo casamento. E desistindo vai resolver alguma coisa? E parando vai resolver alguma coisa, irmão? Não vai, só vai piorar. Continua, persevera, ora a Deus, clama a Deus. Não se entristeça, irmão, por causa das coisas que estão acontecendo. Deus está provando a sua igreja. Deus está provando o seu povo. Essas tristezas, essas dificuldades, elas fazem parte do tempo de provação de Deus para nós. E nós temos que entender isso, para sermos fiéis cada vez mais a Ele. Muitos são fidelíssimos a Deus quando as coisas vão muito bem. Mas quando vem as lutas, as dificuldades e a coisa aperta mesmo, alguns acabam até blasfemando contra Deus. Mas é nessa hora, nesse momento difícil que você está passando, que Deus quer ver você glorificando a Ele, que Deus quer ver você exaltando a Ele. Então, em nome de Jesus, peça perdão para Deus, se arrependa, conserta a tua vida com Ele e dá ouvido à exortação. Exortação às vezes é um puxão de orelha, mas recebe, é para o teu bem, é para a tua salvação. O arrebatamento vai acontecer, sim, é um evento único, não tem dois arrebatamentos. O dia e a hora ninguém sabe, e quando ele vier todo mundo vai ver. E o momento que a igreja sair da terra e subir ao encontro do Senhor no céu, será num abrir e fechar de olho, ou como um relâmpago que sai do oriente até o ocidente. Quem subiu verá a face do Senhor, estará com Ele para todo sempre, com o corpo glorificado, vivendo riquezas, irmão, que nós não fazemos ideia. E quem ficar, não haverá mais chance. Baterá na porta e pedirá: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor dirá: eu não vos conheço. Portanto, amados, vigiem, estejam atentos, porque esse tempo virá e creio, não tardará. Em Apocalipse ele diz: aquele que está limpo, se limpe, e aquele que é santo, se santifique mais. Mas aquele que está impuro, que está sujo, continue se sujando. O que ele quer falar? Mediante os sinais que estão acontecendo ali, que não dá mais tempo. Quem está sujo, vai chegar um tempo, irmão, que não vai mais dar tempo de se limpar. E quem está limpo deve continuar se limpando. Quem está sujo não vai mais dar tempo de se limpar. Será que esse tempo não é agora? Eu não quero pagar para ver. Então
Então, se você está limpo, continue se limpando. Se você está sujo, meu irmão, tente se limpar, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo para se limpar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.